E aí galera, mais um vídeo aí para determinar as tensões associadas à flexão, porém dessa vez a força que é exercida sobre a peça, ela não está em nenhum eixo principal, portanto o momento causado nós vamos ter que decompor ele tanto para o eixo Z, tanto para o eixo Y. O exercício que eu vou resolver será esse Q5, que é um exercício que eu achei mais interessante para poder estar explicando essa parte para vocês. Então, pessoal, aqui está o esboço da cobertura. O que precisamos encontrar aqui para dar sequência no exercício é o momento máximo dessa terça que está em destaque, desse segmento AB. No exercício pede para considerar, além das cargas externas que essa terça está solicitado, considerar também o seu peso próprio. Então, para encontrar o momento máximo, vai ser necessário fazer alguns cálculos antes. Eu vou colocar os dados que o exercício fornece aqui na tela. Vou colocar também aquele esboço da terça com vista longitudinal e também a vista da seção transversal. Para começar a calcular o peso próprio, é necessário encontrar a área dessa seção transversal. Nós chegamos nesse resultado. Para encontrar a área e mais para frente o centro geométrico e o momento de inércia, eu fiz algumas divisões nessa figura. Eu acho que aqui dá para ver perfeitamente para vocês. Essas divisões vocês podem fazer da maneira que achar mais conveniente, que o resultado vai ser o mesmo. Optei por encontrar o volume para encontrar o peso total dessa terça. Porém, não tem necessidade de encontrar o volume. Se quiser, poderia também encontrar o peso por metro. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê poderia ser feito dessa maneira mais direta. O peso total, utilizando esses dados aqui, nós vamos chegar a um valor de 850 newtons. Lembrando que é necessário colocar todos esses dados na mesma unidade de medida. As solicitações totais nessa terça, então elas vão ficar dessa maneira. Sendo que esses 6 kN é a força concentrada desse valor aqui de 1,2 kN por metro. E esse 850 é o peso concentrado dessa terça. E agora nós podemos encontrar o momento máximo. Esse momento máximo ele fica exatamente no meio dessa terça. A solicitação máxima de momento. Para mim, a maneira mais fácil de encontrar esse momento é através dessa fórmula que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Nesse caso aqui, esse Q significa a carga concentrada ao longo da peça que você está estudando. O L ao quadrado é o comprimento da peça dividido por 8. Tem uma outra maneira também de encontrar esse momento máximo, que é a maneira de como eu ensinei lá em teoria. Como nós sabemos que aqui o momento máximo ele fica no meio, é só fazer o momento utilizando as reações, concentrando a carga nessa primeira parte e fazendo a somatória nessa parte aqui, de momento nessa parte. Porém, utilizando essa fórmula é mais rápido e prático de estar encontrando esse valor de momento máximo. Outra coisa é que essa fórmula aqui, ela só pode ser utilizada quando a peça ela está biapoiada e a força está distribuída. A carga está distribuída. Caso essa carga aqui estivesse pegando apenas uma parte dessa peça ou tivesse uma outra força concentrada que não desse para ser distribuída aqui, não poderíamos utilizar essa fórmula para estar encontrando o momento máximo.
Então, nesse caso, como esse 850 newtons ele está concentrado, nós vamos ter que pegar esse peso e distribuí-lo ao longo da terça, para poder utilizar a fórmula. Então, esse valor de 850 nós vamos dividi-lo pelo comprimento de 5 metros, para chegar nessa distribuição aqui de 170 newtons por metro. Nós poderíamos também ter feito sem encontrar esse volume, poderia ser apenas considerado a área vezes 1 metro. E aí nós já chegaríamos nesse resultado de 170 newtons por metro. Somando as solicitações internas e externas, que seria, no caso, 0,17 newtons por metro, mais esse valor de 1,2, nós chegaríamos a esse valor aqui de 1,37 kN por metro. E agora, nós podemos substituir o valor nessa fórmula e encontrar o momento máximo. Uma outra coisa que eu já vou fazer aqui de uma vez é encontrar a inclinação dessa terça em relação ao eixo YZ, que vai ser 16,7 graus. Agora vamos para o que interessa para resolver esse exercício. Antes, só para explicar essa figura, os eixos principais são os eixos que estão na cor magenta. Só que o peso exercido ele sempre vai estar na direção vertical, como eu representei aqui. Então o momento que a gente encontra, ele também vai estar fora desse eixo, porque ele é perpendicular a esse peso. Então, como a peça ela está inclinada, esse momento que a gente vai encontrar, ele vai estar fora desses eixos principais. E, no caso, vai ser necessário decompor esse momento para que ele fique alinhado com os eixos principais. Uma outra coisa que pode confundir aqui é saber qual que é o sentido que esse momento ele vai estar. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer esses exercícios, no começo foi meio confuso de conseguir enxergar isso. Tem exercícios que te dá apenas uma força e você precisa encontrar um momento em determinado ponto para seguir com o exercício. Se voltar lá no início do vídeo, onde eu mostro as questões da lista, você vai ver que tem alguns exercícios que são dessa maneira. Tem dois jeitos que eu vou falar aqui. Um é um pouco mais complicado, porém eu acho que é o mais interessante pelo seguinte, porque você imagina a deformação que a peça ela está sofrendo devido às solicitações. Eu acho que na visão de alguém que quer ser engenheiro, essa seria uma visão mais correta. No caso dessa peça, você imagina que esse peso está forçando a peça para baixo. Eu vou colocar um esquema aqui de como eu gosto de imaginar essa situação. Então aqui está a terça. E nessa peça, então tem aqui no caso, a força ou um carregamento distribuído nessa peça. E qual a deformação que esse carregamento vai causar nessa peça? Aí eu gosto de imaginar como seria essa deformação, e aí eu chego na conclusão que ficaria dessa maneira. Então, como aqui está sendo tracionado a parte de baixo e a parte de cima está sendo comprimida, a direção e o sentido que o momento está seria esse aqui. A outra maneira, que é mais simples, porém tem que diferenciar a situação da peça, no caso se ela é biapoiada ou se ela é engastada numa extremidade livre na outra. No caso dessa peça biapoiada, como é esse caso aqui, quando a força P estiver na direção negativa em Y,
o momento ele é positivo em Z, igual aqui. E quando a força P estiver negativo em Z, no caso seria na horizontal aqui com esse sentido, o momento ele seria negativo em Y. Se for engastada, aí o esquema aqui muda. Aqui está o esquema da peça engastada e a deformação que essa força aqui ia causar nessa peça ficaria dessa maneira. Então, utilizando o peso no sentido negativo, em Y, o momento ele vai ficar negativo em Z. E se a força P estiver positivo em Z, o momento vai ficar negativo em Y. Eu vou colocar uma tabelinha aqui que talvez vai facilitar para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Mas eu aconselho a imaginar o primeiro jeito que eu expliquei, até porque se decorar isso, nesse caso essa tabela, você vai acabar fazendo as coisas no automático, às vezes até sem saber o que está fazendo e sem aprender o que é o essencial e o objetivo da matéria. Eu quis fazer essa explicação porque na época que eu fiz ela, eu tive um pouco de dificuldade até pegar o jeito. Você que está assistindo o vídeo talvez não tenha, mas quando eu dei aula particular dessa matéria, algumas pessoas que eu dei aula tiveram essa mesma dificuldade. E aqui também o meu objetivo é tentar ajudar o máximo e da melhor forma que eu puder. Então, continuando aqui com o exercício, é necessário achar o centro geométrico e o momento de inércia em relação a Y e Z. Em Y, o centro fica exatamente no meio da figura, mas em Z é necessário fazer alguns cálculos. Como eu já expliquei anteriormente como encontrar esses valores, eu vou apenas colocar os resultados. Se você não viu ou tem alguma dúvida sobre isso, vai lá na playlist, procure por resistência dos materiais e assista aos vídeos que eu estou explicando como encontrar esses valores aqui. Agora já podemos começar a encontrar as tensões causadas pela flexão dessa peça. Voltando à tabela, agora nesse caso nós temos momento nas direções tanto em Y quanto em Z. Então, portanto, nós vamos utilizar essas duas equações aqui. Não há necessidade de fazê-las separadamente. Na verdade, o que acontece é uma somatória dessas duas equações, uma vez que o momento ele não vai ocorrer de forma linearmente uniforme ao longo dos eixos. Nesse caso, como o momento ele está nas duas direções, se a gente pegar a tensão em dois pontos que possuem a mesma altura, porém está localizado em diferentes locais na horizontal, essas tensões elas serão diferentes para cada um desses pontos. O que não ocorreu, por exemplo, no vídeo anterior, onde existia apenas um momento, como a peça ela não estava inclinada, qualquer ponto que nós pegássemos na mesma altura, esses pontos teriam o mesmo valor de tensão. Substituindo os valores naquelas equações, nesse caso aqui eu já coloquei as duas como uma somatória, deixando como incógnitas as distâncias y e z, nós chegamos nessa outra equação. O exercício ele pede para estar determinando as tensões máximas de tração e compressão. Nesse caso, como cada ponto da peça é solicitado de maneira diferente, como eu expliquei antes, eu vou fazer um esquema aqui para mostrar como encontrar esses pontos. Então aqui está o esquema da compressão e tração relacionadas ao MZ e aqui ao MY. Observando nessa figura, essa parte aqui onde tem a tensão de compreensão máxima é nesse ponto.
E nessa outra parte aqui é onde vai ser a tensão de tração máxima. Então agora já é possível determinar as distâncias para substituir na equação e encontrar esses valores. Substituindo o y e o z nesta equação, lembrando que sempre carregar os sinais, nós vamos chegar nesses resultados aqui. Então aqui a distância em y e aqui a distância em z, lembrando desses sinais negativos seguindo os eixos. E por último, o exercício ele pede para estar representando e determinando a orientação do eixo neutro. Mais uma vez, voltando à tabela, nós vamos utilizar essa fórmula aqui da orientação do eixo neutro. Esse ângulo θ é um ângulo formado a partir do eixo z, com sentido horário, até o momento solicitante, que é o momento inicial antes dele ter sido decomposto. Nesse caso, esse ângulo θ coincidiu de ser a inclinação da terça. O IZ e o IY são os momentos de inércia, sendo que o IZ ele precisa ser maior do que o IY. E o ângulo alfa é o ângulo que vai ser a orientação desse eixo neutro a partir do eixo Z no sentido horário. Substituindo os valores naquela fórmula, nós vamos chegar a esse alfa de 44,8 graus. Representando o eixo neutro nessa figura, que é uma outra coisa que o exercício pede, e esse eixo neutro ele é simplesmente a divisão da peça, onde nesse caso a parte de cima ela vai estar sendo comprimida e a parte da peça abaixo desse eixo ela vai estar sendo tracionada. Então é isso aí, pessoal. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco grande ou um pouco cansativo, mas eu tentei explicar aqui de uma forma onde as dúvidas mais frequentes que podem surgir em exercícios semelhantes a estes sejam explicados. Então, finalizamos aqui mais um vídeo e até o próximo.